Ao vencer uma tentação, nós deixamos de ser pecadores? É possível viver uma vida sem pecado? É o que nós vamos entender no programa Escola Bíblica de hoje. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Que privilégio poder estudar a Bíblia com você, que alegria poder encontrar você a cada noite, isso mesmo, lembrando que tem reprise de manhã e a cada manhã também. Então, um abraço para você que está ligado com a gente aqui na TV Novo Tempo, você que acompanha o programa Escola Bíblica, você que deseja conhecer mais da Bíblia, entender quais são os propósitos que Deus tem para a sua vida. E você que talvez tenha um pouco de resistência, você que talvez já teve decepções dentro do âmbito religioso, você que tem dificuldades de compreensão, vem com a gente. Eu tenho a certeza de que o Espírito de Deus, a gente acredita nesse ser da divindade que trabalha no nosso coração, vai te dar iluminação, entendimento e vai desfazer talvez preconceitos, ideias equivocadas que existam. E assim você vai entender muito mais do que Deus deseja e você vai perceber que existe lógica para a nossa existência. Aqui no programa Escola Bíblica, nós estudamos as revistas Esperança, que são produzidas pela nossa Escola Bíblica Departamento. Isso mesmo, nós temos um departamento aqui que produz as nossas revistas e que distribui sem nenhum custo para os nossos telespectadores. Sabe por quê? Porque as nossas revistas, tudo que a gente produz aqui, todo programa que vai da TV, rádio, web, tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. E nesse mês, nós estamos no mês especial, que é o mês da doação em dobro. Para você que é um doador, é o mês da doação em dobro. Sabe por quê? Porque em abril nós queremos colocar nas suas mãos a nossa nova revista. São 4 por ano, certo, meu diretor? 4 por ano, e a gente quer em abril ter uma nova revista. E isso só será possível com a sua doação. Essa revista vai ser o Eu Creio, ou seja, quais são as bases importantes, os fundamentos importantes para aquele que diz: eu quero um dia viver a eternidade ao lado do Senhor Jesus. E todo o material produzido, toda a revista, tem o fundamento bíblico. E eu quero pedir para você, faça a sua doação para que a gente consiga levar esta mensagem. Então você pode ligar neste momento para fazer a sua doação. Se você é um doador, para a doação em dobro. Se você foi um doador, para retomar a sua doação. Se você não é, para você fazer a sua primeira doação. Ligue agora 0 operadora 12 21 27 30 30. 0 operadora 12 21 27 30 30 e lembra que a gente tem um regalo para você, um presente, isso mesmo, um botão para lembrar que você faz parte desta missão, deste grupo, desse exército de pessoas que acredita nesta mensagem da palavra e quer que esta mensagem alcance mais pessoas em mais lugares. Então, ligue agora 0 operadora 12 21 27 30 30. Lembrando também que você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp. Meu diretor, você pode me lembrar o WhatsApp? 12 981 76 6630. Lembrei aqui, o cérebro buscou aqui. 12 981 76 6630. Certo, diretor? Ou também você pode fazer já uma doação pela nossa chave Pix, que é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Lembrando que
faz a doação no Pix, daí você tem que mandar o seu comprovante pelo WhatsApp, o 12981766630. Vamos juntos levar esta mensagem a todas as pessoas, em todos os lugares. Faça a sua doação para que a gente tenha a nova revista Esperança, Eu Creio. Vamos orar a Deus, porque nós vamos continuar o nosso estudo desta temporada, Eu no Universo, a identidade daquele que diz ser de Jesus. E esta semana nós estamos estudando o maravilhoso plano de salvação, de libertação que nós temos em Jesus. Aqueles que reconhecem suas tendências para fazerem o que é errado, como que acontece essa mudança? A gente vai conversar um pouquinho mais hoje sobre isso. Vamos orar? Pai, estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. E eu quero, neste momento, pedir que o Senhor nos dê iluminação, entendimento, ao conversarmos, ao lermos textos bíblicos. E eu também peço, de forma especial, uma bênção para cada um dos nossos queridos telespectadores que estão acompanhando a TV, que param as suas atividades, ou estão ali trabalhando, fazendo as suas atividades em casa agora, mas estão ouvindo esta mensagem. Que o Espírito Santo toque no coração. Dê a eles uma bênção especial dentro de cada necessidade que eles tenham. Eu clamo isso em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você, eu acabei não dando o telefone para você pedir a sua revista Eu no Universo, tá? É o 0 Operadora 12 21 27 31 21 para você receber sem nenhum custo. Pode acreditar, sem nenhum custo. Liga agora. Aí a nossa equipe de atendimento da Escola Bíblica, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente e receba aí na sua casa a revista Eu no Universo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo desta semana sobre esse belíssimo plano que a gente tem, plano instituído antes que o homem cometesse erros, plano instituído antes de qualquer equívoco cometido pelo ser humano, um plano para salvar. Jesus morreu e isso significa a nossa salvação e nossa libertação. E aí vem a pergunta, a gente tem trabalhado ao longo da semana, a gente analisou a tentação de Jesus, né? Ao vencermos uma tentação, nós deixamos de ser pecadores, e aqui é importante a gente lembrar que, diferente de Adão e Eva e diferente de Jesus, nós temos uma natureza já pecaminosa. Romanos capítulo 5, verso 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim todos pecaram, né? Todos morrem porque todos são pecadores. Tá? Então todos nós, deixa eu ler o texto certinho, né? Para que a minha mente não engane, vamos ler o texto aqui, Romanos 5, verso 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim que está escrito o texto. Então, todos nós, diferente de Jesus, diferente de Adão e Eva, nós temos uma natureza pecaminosa, ou seja, nós temos vontade de fazer o que é mal. Eles tinham possibilidade, mas não tinham vontade natural. Eu expliquei isso. Jesus vem num ambiente já contagiado pelo pecado, diferente de Adão e Eva que viviam num ambiente perfeito. Aí você pode me dizer, mas então quer dizer que eu estou em condições muito mais difíceis? Quero dizer para você que à medida que nós estamos em situações de dificuldade, temos os desafios, a mesma medida de auxílio e de proteção nós recebemos através do Senhor. E Jesus veio com a mesma natureza de Adão, mesmo no ambiente já contaminado pelo pecado, porque ele precisava vencer o pecado, ele é o segundo Adão, então ele precisava enfrentar para que o homem se tornasse a partir dali
liberto, ou seja, em condições de passar por um processo de mudança. Só que a gente vai perceber agora que esse processo de mudança é um processo que leva à vida. E nós só seremos eliminados da dor, do pecado, definitivamente, quando o Senhor Jesus voltar. Porque a gente já estudou isso, pecado não são atos simplesmente externos, não são pensamentos. Pecado é um estado. O salmista vai dizer que ele foi concebido em pecado. E o texto que eu acabei de ler, todos pecaram. Mas nós passamos por esse processo de mudança e o Espírito Santo está à nossa disposição. Portanto, nós poderemos viver sem pecado definitivamente? Não, porque essa é a nossa natureza. Mas, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós temos uma outra perspectiva do que é o pecado e começamos a reconhecer nossa natureza pecaminosa, nossas tendências, e nós vamos ao Senhor Jesus. Porque senão, a gente pode levar para um outro lado. Qual é o outro lado? Eu sou um pecador, então não consigo vencer. E eu vou dizer para você que existem condições, situações, tendências pecaminosas que nós vamos lutar a vida inteira. Só que a nossa percepção agora é diferente. E eu vou clamar pelo poder do Espírito Santo. Não vou ser escravo disso. Entende? Vamos aprofundar isso dentro da visão do texto bíblico, tá? Então, nós não deixamos de ser pecadores ao vencermos uma tentação. Nós estamos num processo de caminhada. Está aí o texto do Salmo 51, escrito por Davi, confessando ali o seu pecado. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Sua natureza pecaminosa. E aí vem o desejo dele. O verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Ou seja, eu reconheço, eu sei as minhas tendências e agora eu quero passar por esse processo de mudança. Fica claro isso para você? Você já teve, por exemplo, em algum momento que tinha uma prática que você achava que estava correta e de repente você começa a perceber, não, isso não está correto? E aí o Espírito Santo vai trabalhando na mente, vai te dando lucidez, eu preciso passar por um processo de mudança e você vai vendo como você vai amadurecendo e aquilo que era natural na prática, agora se torna uma coisa extraordinária, assim, uau, eu não posso passar por essa situação. Isso não é para trazer um peso de culpa sobre nós. Por isso João vai escrever dizendo que se o teu coração te acusar, não esqueça, Deus é maior do que o teu coração, porque o Senhor deseja nos libertar. Tá bom? Vamos lá, sequência. Romanos capítulo 3, verso 9, quem se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. O que ele quer dizer aqui? Ele faz referência a judeus como gregos, porque ele tem também como foco, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, ele tem como foco esse público de cristãos que haviam aceitado, de pessoas, de judeus que haviam aceitado o cristianismo, mas que tinham ideias equivocadas, até como eleitos, como exclusivos para a salvação, uma visão equivocada, né? Exclusivos para uma mensagem que deveria ser apresentada. E essa é uma referência ao Antigo Testamento, para esse povo, para o povo judeu, tá? Uma mensagem, o povo de Israel e depois o povo judeu. Eles deveriam apresentar essa mensagem, mas não era exclusivo a salvação, mas uma mensagem que deveria ser falada. E hoje nós temos uma visão espiritual, todos aqui, o Israel é espiritual, ou seja, qualquer pessoa que aceita o Senhor Jesus deve compartilhar esta mensagem. Esse não é o tema de hoje, mas só para dizer que todos estão debaixo do pecado. Verso 10 a 12, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram,
a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. O que Paulo está dizendo aqui aos cristãos na cidade de Roma? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que todos necessitam da graça do Senhor Jesus. E o verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E essa mensagem, dita para aquela comunidade cristã, é uma mensagem que se aplica para nós hoje. Todos nós, qualquer um, no mundo inteiro, carece neste momento de ouvir e de confessar os seus erros e os seus pecados. Está claro isso para você? Dá para entender? No mundo inteiro todos carecemos. Não existe, por posição, por fazer parte de uma comunidade, não existe ninguém que diga esse é superior ou esse não carece da graça do Senhor Jesus. Não, ninguém. Todos carecemos da graça. Verso 24, sendo justificados gratuitamente, ou seja, foi pago a minha conta, por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente. O Senhor Jesus morreu para que qualquer pessoa tivesse libertação nele. E esse é o primeiro processo que a gente pode chamar de justificação, ou seja, eu tinha uma conta que precisava ser paga, que é a minha natureza pecaminosa. O Senhor Jesus vem e paga essa conta, morre, então agora eu sou justificado. Gilmar está liberto. Aí você pergunta, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez paga a conta definitivamente não existe mais? Não, porque amanhã eu posso carecer de novo do pagamento dessa conta. A conta está paga, o sacrifício foi pago, ok, mas eu preciso renovar esse compromisso à medida, porque eu não sou perfeito. Aceitei o Senhor Jesus e não significa que eu não vá cair. E eu estou falando para você, talvez hoje, que cometeu um erro, aceitou, mas abandonou, cometeu um erro e carece de novo do retorno, do regresso. E eu vou dizer para ti, não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha cometido, a graça do Senhor Jesus, o pagamento, a justificação já foi feita. Então, você pode neste momento ir a Ele e dizer assim, Senhor, me perdoa, e Ele vai renovar isso. Ele vai dizer, você está perdoado. Nós temos um intercessor junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo. Ele que mostra suas marcas e diz assim, eu paguei a conta do Gilmar, ele cometeu um erro, ele agora está pedindo perdão e o Senhor renova. Então, é um ato, a justificação é um ato que aconteceu em um momento? Sim, a morte do Senhor Jesus. Mas eu preciso renovar isso quando eu cometo um erro? É óbvio, óbvio. Não há momento definitivo para mim dizer assim, eu não careço mais do sacrifício da graça. Careço. Eu preciso buscar. E aí eu passo por um processo de crescimento. Romanos capítulo 5, verso 1, diz, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho paz através daquilo que Ele fez na cruz, mas eu preciso lançar mão disso. E agora eu vou renovando isso e vou passando por um processo de crescimento. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O processo de santificação é um processo de crescimento que acontece na minha vida, toda a minha vida. E que ao longo do caminho, como eu mencionei, podem haver percalços e quedas. E o Senhor me justifica de novo. E eu levanto e continuo minha caminhada. Está claro isso para você? Fica fácil para você entender assim? Para você que tem talvez uma vida cristã, religiosa,
e sabe que não existe perfeição, não se considere perfeito ou superior a alguém por fazer parte do cristianismo. Não se considere. Todos carecemos, lembra o texto? Todos carecemos. Por outro lado, se você cometeu o erro e talvez esse erro tenha te sufocado, você se considera indigno. Eu já vi ao longo do meu ministério pessoas que se consideravam indignas, que lutavam com tendências pecaminosas, sabe, lutas constantes. E aí diziam, pastor, o Senhor não pode me aceitar. E não era uma brincadeira, eu vou dizer, sabe? Assim, não era eu aceito, agora eu abandono, aceito. Não, era uma luta interior e só quem tem essa luta interior sabe exatamente o que eu estou falando. Então não se considere indigno, não diga assim, o Senhor não pode me perdoar. Ele pode. E continue na sua vida de caminhada e passando por esse processo de mudança. Sabe por quê? Porque é isso que o Senhor deseja fazer conosco, fazer-nos crescer e termos uma visão mais clara da nossa natureza e de quanto nós dependemos dEle. Eu espero que você tenha essa percepção, porque isto é essencial para a nossa compreensão. Então, a santificação é uma estrada, não é uma escada, sabe? É um caminho, sabe? Eu não estou subindo para um estado. Lembra que santificação é a separação por uma escolha que eu fiz. E eu vou caminhando, e eu posso me desviar desse caminho, e o Senhor me dá a oportunidade, porque Ele me justifica, me coloca no caminho e eu continuo. Fica clara a ilustração para você? Você que talvez esteja começando na caminhada, ou você que está querendo entender. O Senhor tem um caminho de realização para nós. Mas lembra, a Bíblia vai trazer conceitos. Esse caminho é estreito, ele é apertado, ele tem as suas dificuldades? Tem. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, eu passo por um processo de transformação. E junto nesse processo de transformação vem o que a gente chama de renúncia. Porque o desejo, o Gilmar, a velha pessoa, o desejo da carne, diz o texto bíblico, né, que é a vontade pessoal, quer uma coisa. Mas o desejo implantado pelo Senhor através do Espírito dá uma outra perspectiva. E a gente vai tendo que renunciar. E isso não é meritório, sabe? Não é mérito em mim. Não. É porque eu vou percebendo que o caminho que eu estava não está legal, não está correto. E agora eu tenho que fazer um novo caminho. Vou tentar ilustrar. Você já esteve num caminho errado? Dirigindo? Se perdeu? Hoje a gente tem GPS, né? A gente tem aplicativos, né, que nos dão uma direção. Mas mesmo assim, às vezes o aplicativo, né, se equivoca lá. Mas eu, né, posso já dizer essa frase, sou do tempo em que não tinha. A gente parava e perguntava. Eu lembro que uma vez a gente perguntou, é por aqui, mas a gente sabia que, né, tem alguma coisa errada. E a gente persistiu no caminho errado. E a gente andou longe no caminho errado. Longe. Mas chegou uma hora que o que a gente teve que fazer? Dar meia volta. É assim. E o Senhor deseja fazer isso com a gente. Dar meia volta. Então, esse é um processo. A santificação é um processo no qual nós nos tornamos pessoas mais amáveis. E aqui, para mim, está o grande detalhe.
o que revela uma pessoa, o que revela que uma pessoa é de Jesus Cristo, está passando por mudança? O que revela o indivíduo se ele realmente é um cristão? Ele começa a ter uma natureza mais amorosa, porque o amor dentro do conceito bíblico, já falei isso aqui muitas vezes, é como você se comporta, como você trata os outros. Então não tem como o indivíduo dizer, estou passando por um processo de santificação, eu agora, Jesus está no meu coração, e não tratar respeitosamente, amorosamente as outras pessoas. Quem pensa diferente? Não tem. E outra coisa, não tem como ser exclusivista, se separar, se isolar. E a gente vai estudar semana que vem, eu até posso fazer parte de uma comunidade religiosa e é importante que eu faça parte, mas isso não nos coloca dentro de um ambiente de proteção e onde eu não devo me misturar com as pessoas. Não, quem é de Jesus se mistura com as pessoas, ama, e pode ser alguém que pense totalmente diferente dele. É para a gente pensar, tá? Vamos concluir esse processo, porque ele tem uma terceira etapa, que é definitivamente a glorificação. 1 Coríntios 15, 52 e 53. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E é necessário que esse corpo corruptível, que morre, que tem vontade de fazer o que é mal, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Leia junto comigo esse pensamento, que ele é importante para a gente fechar. A libertação do pecado acontecerá definitivamente quando Jesus regressar a esta terra. Mas quando vivemos ligados a Ele, podemos experimentar pequenas vitórias em nosso dia a dia. Eu vou deixar o texto aqui. Vamos colocar a tela inteira, se você quiser tirar uma foto, é importante. Essas pequenas vitórias, elas vão fazendo a gente entrar num outro momento, ou seja, desenvolvendo em nós a natureza amorosa. Ficou claro isso para você? Está claro para você que um dia, só quando Jesus voltar, a gente vai ter uma natureza transformada? Mas até lá, nós podemos crescer, nos entregando ao Senhor todos os dias, sendo justificados e passando por esse processo de mudança. E a minha pergunta para você é, você deseja isso? Eu quero. Eu quero. Eu quero orar nesse momento por isso, para que o Senhor nos dê vitórias. E se você foi derrotado hoje, não esqueça, o Senhor estende a mão e diz, levanta meu filho, eu paguei a sua conta. Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado pela esperança que nós temos em Jesus, porque nele podemos ser vitoriosos. E obrigado porque um dia definitivamente o pecado será eliminado desta terra. Nós te agradecemos por isso. Que todos que me ouvem agora se sintam amados e resgatados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. A gente se encontra amanhã para concluir o estudo dessa semana.